esse dia está chegando. Mas enquanto esse dia não chega, o Espírito Santo de Deus, Ele tem transformação para você. O Espírito Santo de Deus, Ele tem tamanho, Ele tem fogo para arder no seu coração. Na primeira canção, nós declaramos: pode entrar, pode fazer morada aqui. Deixa o Espírito Santo fazer morada, deixa o Espírito Santo te avivar, deixa o Espírito Santo te transformar. Para que quando chegar esse dia, você vá se encontrar com o Senhor. Vai ser lindo, Pai. Vai ser lindo, Senhor Jesus. Está sendo lindo, Espírito Santo, teu agir aqui em nossas vidas. Está sendo lindo, Espírito Santo, teu agir aqui em nossas vidas. Continua operando na vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Continua fazendo essa grandiosa e glória através de nós. Continua se encontrando com a tua igreja todo dia, Espírito Santo de Deus. Poder estar sentados, aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está passando, o Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está restaurando, o Espírito Santo está avivando. Oh, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, em meu louvor, estava distribuindo dons espirituais, ele estava ativando dons que estavam ali, ó, quietinho, paradinho. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, presença é essa, aleluia. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Porque é só Ele, Deus. É só Ele para nos dar o domínio próprio. É só Ele para nos dar a paz, o amor, a alegria que nós tanto queremos e tanto buscamos. É só Ele para nos levar a viver o sobrenatural. Hoje eu tive uma experiência com Deus que para mim foi um pouco chocante, marcante. De manhã eu estava fazendo as entregas normal e por um descuido meu, eu olhei para o lado e fui entrar numa vaga e dei uma raspada. De uma barbeiragem. Dei uma raspadinha no para-choque de uma caminhonete. Aí eu estacionei o carro, fui descarregar. E o dono da caminhonete estava vindo. E ele não tinha visto o que tinha acontecido porque foi de leve, não aconteceu nada. Só deixou ali uma marquinha no carro dele. Mas o Espírito Santo veio e falou assim: você não vai falar nada, você vai ficar quieto?
Você vai agir como um ímpio? Você vai querer tomar vantagem em cima de um erro seu? Você gostaria que fizesse isso no seu carro e saísse sem falar nada? Eu falei, jamais, eu vou deixar. E aquele senhor rei era um senhor de idade, alto, robusto. E eu falei para ele, vamos isso. E ele nem quis nem conversa. Como assim? Você bateu? Já foi todo ignorante, todo grosso. Eu falei, sim, cometi esse. Ele recebeu a paz e começou a me xingar, começou a. Eu falei, tá bom, concordo plenamente com o senhor tem toda a razão. Mas o que eu posso fazer para arcar com esse prejuízo? Eu quero 200 reais. Eu falei, tá bom, me passa o Pix do senhor, que eu vou fazer o Pix para o senhor agora. O senhor tem toda a razão. Eu acho que ainda está barato, o Pix vai mandar mais, ficar mais caro. Eu não tenho Pix, eu não tenho. Aí eu já falei, o menino está querendo usar esse cara para tirar minha paz, para de alguma forma, porque eu não precisava de falar de acordo com o pensamento do homem, do mundo. Eu poderia ter ficado quieto, ele não ia ver, que não estivesse na casa, não sabia nem quem da onde foi, o que foi. E eu falei, espera só um minutinho que eu preciso só entregar a mercadoria, que eu já volto. E eu fui, atravessei a rua, comecei a entregar a mercadoria. Ele foi atrás de mim, continuou falando, continuou xingando, fazendo nós ficar certo. Eu falei, meu senhor, não tem necessidade de estar fazendo isso, vamos resolver o problema, não tem por que o senhor ficar nervoso, ficar exaltado, você vai fazer mal para o senhor mesmo. E não, se eu vou ficar no prejuízo, você vai ficar no prejuízo também. Eu entreguei a mercadoria, ele foi começou a quebrar meu carro. Começou a bater no carro, começou a chutar, começou a tentar quebrar o retrovisor. Eu falei, não, senhor, é assim que você vai resolver. Se o senhor quebrar o meu, não vai igualar o prejuízo. Aí ele já fechou a mão e chegou a porrada. Isso aí eu acho que ele devia ter uns. Tinha mais de 70. Mas ele era um senhor alto, robusto e tal. Eu acho que por isso ele sempre foi. O mínimo foi assim a vida inteira. Mas aí eu olhei para a cara dele e falei, não, senhor, não vou brigar com o senhor. E ele querendo, eu falei, amigão, chama a polícia para mim, por favor. Falei para o rapaz do mercado, chama a polícia para mim, por favor. Ele vai para chamar. Vamos chamar a polícia, ele resolve o problema ali do caçula, resolve o senhor. Terminei de entregar, quando eu vi ele tinha virado as costas e tinha ido embora. Mas ali o Espírito Santo, o coração meu já estava a mil, né? Porque o velho homem, ele tenta voltar, ele tenta me dar uns brados ali, né? E teve um momento, teve uma hora que a vontade de mim ali, eu pedi para o Espírito Santo me controlar, porque senão eu falei, meu irmão, vai tomar conta da sua vida, não vou pagar nada, se vira o seu prejuízo, se você relatar no meu carro agora, eu vou para cima de você. Ele vai resolver esse apontar, uma porrada aqui agora. Era o meu eu queria fazer. Mas eu falei, Espírito Santo, foi o Senhor que me levou a falar com ele, foi o Senhor que me incomodou. Então, toma conta. E terminei de entregar, porque eu tinha ido embora. Eu falei, meu Deus. Conversando ali com uma sobrinha, não, já me briga, já brigou, já saiu lá porrada. Rapaz, que tem no mercado. A hora dessa se encontra, que era para virar comigo, e aí dá ruim. Mas o que chamou minha atenção foi nem tanto isso, irmãos. Porque graças a Deus ali Deus resolveu aquela situação, ele seguiu o rumo dele, eu segui o meu. E na próxima entrega que eu fui fazer, que era perto ali também, eu fazendo a entrega, postou no caminhão e começou a. Pô, eu vi lá o tiozinho lá querendo quebrar seu carro que não estava frente de você ver, cara. E aí eu já tive a oportunidade de estar dando um bom testemunho. Tive a oportunidade de estar falando de Jesus. Falando assim, é Deus nos dando paciência, nos exercitando, nos dando autocontrole. E os caras falando, porque esse era eu lá, já tinha arrebentado de justiça já. Seria mais fácil. Então o caminho mais fácil. O Espírito Santo ele quer exatamente isso. É isso que é o avivamento. O avivamento não é a gente pular no poder, entrar no manto, ser cheio do Espírito Santo, é você ter o autocontrole e deixar ele guiar a sua vida. Enquanto nós estávamos fazendo essa canção, o Espírito Santo me veio e
começou a falar, eu estou te transformando. Você não está vendo, mas eu estou te transformando. Quando eu subi aqui, ele colocou esse testemunho, eu não ia nem falar, colocou esse testemunho. Eu entendi um pouquinho, porque ele está fazendo uma obra. Assim como ele quer fazer uma obra em você, assim como ele está fazendo uma obra na sua vida, assim como ele está te transformando. É isso que nos diferencia dos que estão de fora. Quando nós cantamos aquela primeira canção, minhas lamparinas estão acesas. O Espírito Santo me fez lembrar de todo o meu dia. Eu pude cantar com convicção, com a certeza de que a minha lamparina está acesa. E se o Senhor Jesus voltar agora, eu tenho óleo e a minha lamparina está acesa. Porque eu poderia estar em casa agora, estressado, com raiva, ou com o carro todo quebrado, mais nervoso ainda. Mas graças a Deus que eu ouvi a voz dele. E ele tem muito para falar com você ainda hoje. Isso é só para você ver o quanto Deus fala através do louvor, através da ministração do louvor. O culto já poderia acabar agora, que o Senhor já falou comigo que eu precisava ouvir, que eu tinha que ouvir hoje eu já ouvi. Mas eu sei que Deus ainda tem mais para falar conosco, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é Vivendo no Sobrenatural. E Deus já nos ensinou que para vivermos no sobrenatural precisamos do Espírito Santo. Deus já nos revelou quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele age em nós e através de nós. Já aprendemos que Jesus está sobre o mar, nos convidando a viver o sobrenatural. E assim como Pedro, nós temos que saltar e ir de encontro com Jesus e viver o sobrenatural. É uma escolha nossa viver no sobrenatural ou ficar dentro do barco como os outros discípulos fizeram. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer tratar algo conosco que principalmente nos impede de viver no sobrenatural. Mais nos impede de viver no sobrenatural do que nos leva a viver o sobrenatural. Que é o que, pastor? É a nossa boca grande. É a sua boca grande. Como assim, pastor? Tem alguns estudos que apontam que as mulheres falam em torno de 7.000 palavras diariamente. E o homem fala em torno de 2.000 palavras. Isso não é regra, tá, irmãos? Isso aí é alguns estudos aí. Mas dessas 7.000 palavras, quantas são para viver no sobrenatural e quantas são para viver no natural? Dessas 7.000, ou melhor, vamos pegar nem 2 nem 7, vamos pegar 4,5, vai. Dessas 4.000 palavras, 4.500 palavras, quantas são de bênção e quantas são de maldição? Quantas dão vida e quantas dão morte nas nossas vidas diariamente? Para nós vivermos no sobrenatural, nós temos que mudar a nossa linguagem, aquilo que falamos. Porque enquanto nós estamos falando palavras de maldição, palavras de morte, como nós vamos viver no sobrenatural? Não tem como, irmãos. É impossível. E Deus não quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer que você tenha uma vida de milagres. Isso é viver no sobrenatural. Andar com Jesus sobre o mar é viver no sobrenatural. Andar com Jesus resolvendo seus problemas diariamente é viver no sobrenatural. Andar sendo controlado pelo Espírito Santo é viver no sobrenatural. Só que imagina, eu vou trazer o testemunho que eu dei agora há pouco. Imagina se eu respondo aquele Senhor no mesmo tom, do mesmo jeito que ele me respondeu. Eu estaria lançando palavra de vida ou palavra de morte sobre a vida dele? Palavra de morte, irmãos. Aí imagina aquelas pessoas que viram tudo que aconteceu. O que elas receberiam? Que exemplo, que testemunho elas estariam observando?
De tabela, aquelas pessoas também pegaram palavras de vida. Para nós vivermos e andarmos no sobrenatural, nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Tiago fala, veja, Tiago 3, veja como um pequeno membro, ele governa todo o corpo. Assim como o leme comanda o navio, assim como o cabresto governa o cavalo, a língua governa o nosso corpo, a nossa vida. Provérbios capítulo 18, verso 21. Marca esse versículo aí na sua Bíblia, marca aí no seu celular. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida estão na tua língua. Repita comigo: a morte e a vida estão na minha língua. A morte e a vida estão na minha língua. O viver no sobrenatural está na minha língua. Eu não sei você, mas eu quero viver no sobrenatural. Aleluia, Deus. E por eu querer viver no sobrenatural, Deus ele me coloca em situações como essa de hoje. Por eu querer viver no sobrenatural, Deus me coloca em situações onde eu tenho que orar e ter fé que Ele vai fazer o sobrenatural. E eu posso usar a minha língua para orar, para pedir para Deus e tomar posse da minha vitória, ou eu posso usar a minha língua para orar, pedir para Deus e não acreditar que Deus já fez e ir lá e usar a minha língua para pedir de novo. Eu posso usar a minha língua para mim e pedir outra coisa e não acreditar que Deus já fez o milagre, Deus já fez o sobrenatural. A próxima série de mensagens que nós vamos ter é como obter resposta de Deus. Nós vamos entender um pouco mais sobre como obter resposta de Deus através da oração. Mas uma das coisas que Deus já tem deixado bem claro e tem martelado na minha mente, no meu coração é: uma vez que eu fiz uma oração, eu tenho que crer que Deus já fez. É o que a palavra de Deus nos diz. Quem pede algo para o Senhor, creia que já foi atendido, creia que já recebeu, ainda que não tenha se materializado. Porque muitas das vezes nós não vemos se materializar aquilo que nós pedimos, então nós vamos e pedimos de novo. Quando nós pedimos de novo, nós estamos falando para Deus: ô Senhor, aquela oração que eu fiz, eu acho que o Senhor não me atendeu, ou não valeu, então eu vou orar de novo, porque eu não estou tendo fé. E eu uso o que para fazer isso? Eu uso a minha língua, eu uso a minha boca. O que nós temos falado? Quais têm sido as nossas palavras diariamente? Palavras de morte ou palavras de vida? O que você tem falado diariamente? Eu vou te ajudar a você entender e compreender o que você tem falado diariamente. Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. A boca fala do que o coração está. Repete comigo: eu tenho falado o que está cheio no meu coração. É isso que você tem falado. Você tem falado daquilo que está no seu coração. Então, se você tem proferido, falado palavras de morte, é porque você ainda não entregou seu coração para Jesus.
Porque se você entregou seu coração para Jesus, Jesus está limpando seu coração e não tem mais morte, não tem mais ódio, não tem mais raiva, não tem mais angústia, não tem mais ira, porque isso tudo é obra da carne. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu abro meu coração e falo: pode morar aqui, Jesus. Pode morar aqui, Jesus. Então o que eu vou começar a falar? Palavras boas, palavras agradáveis, palavras que dão vida. E isso não tem a ver com o tempo de igreja, porque tem muita pessoa que está dentro da igreja há 10, 20, 30 anos, que continua com o coração longe do Senhor Jesus. Longe do Senhor Jesus. O que você tem falado? Provérbios, capítulo de número 6, do verso 16 ao 19, Deus nos dá uma orientação muito clara, muito forte, muito impactante. Eu quero que essa palavra fique gravada aí no teu coração, para que você venha vigiar, para que você venha vigiar de forma dobrada aquilo que você tem falado. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. Essa palavra é uma palavra que tem que ficar gravada no teu coração, porque Deus odeia essas coisas. Tem uma que Deus abomina, que é o fofoqueiro, o mexeriqueiro, aquele que usa a sua língua para criar contenda entre irmãos, aquele que sai disseminando mentiras, aquele que leva a sementinha do mal, aquele que tem prazer em ver o circo pegar fogo, aquele famoso isqueirinho, sabe? Deus abomina. Deus abomina. Então veja bem o que você está fazendo com a sua boca, veja bem como você está usando a sua língua, porque isso está impedindo você de viver no sobrenatural. Quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus separou o seu povo, Deus deixou bem claro: ó, está aqui a bênção e está aqui a maldição. Escolham a bênção para que vocês tenham vida, para que vocês vivam. São escolhas que fazemos diariamente, irmãos. São escolhas que fazemos diariamente. Durante muito tempo, quando eu era não crente, eu tinha o hábito de mentir. Eu mentia muito, irmãos. Como eu mentia. Mas quando eu me converti, eu entendi o que a palavra de Deus diz: que o pai da mentira é o diabo. E a partir de então eu parei de mentir, mesmo que isso muitas das vezes me traga prejuízo por falar a verdade. Mas eu parei de mentir. Parei de mentir para mim mesmo. Parei de mentir para Deus. Parei de me enganar a mim mesmo. Porque eu entendi que o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Coloca para nós, por favor. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa foi a única coisa que o diabo inventou, irmãos. A única criação do diabo é essa, é a mentira. É a mentira. Pastor, mas o que isso tem a ver com viver no sobrenatural? Tem a ver, meu irmão, que muitas das vezes o diabo envia um enviado dele para vir e trazer uma mentira para você, e você acredita nessa mentira, e essa mentira te tira do sobrenatural. E pode ter certeza, meu irmão, sempre que você está prestes a receber o milagre, sempre que você está prestes a andar sobre o mar, sempre que você está prestes a ver o mar se abrir, vai vir alguém com uma mentirinha para tirar o teu foco. Vai vir alguém, um enviado do inimigo, para disseminar, para lançar um veneno, para jogar uma isca. Vem só aí, ó. Se você pegar, você sai do sobrenatural. Então você tem que estar conectado com o Espírito Santo, porque é Ele que vai falar para você, ó, chuta que é laço. Não fisga, não seja fisgado. Não seja fisgado. O diabo quer roubar a tua bênção. Vigia, vigia, vigia. Opa, ó, fecha a boca, não fala, fica quieto. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu estava pilhado na adrenalina do serviço, de tudo que tinha acontecido, do tratar de Deus, ele que estava comigo, tudo e tal. E eu cheguei e entreguei um jejum. Detalhe, irmão, durante tudo isso eu estava em jejum. E quando eu cheguei, entreguei um jejum, sentei na mesa, fui começar a conversar com a pastora, ela veio e começou. E trouxe N situações, eu falei, Jesus. Já comecei a pressão já começou a querer explodir, o velho homem já vontade, eu vou pro meu quarto deitar e dormir. E ali o Espírito Santo falou, relaxa, calma, não fala nada, fica de boca fechada. Por quê? Porque as minhas emoções ali, elas estavam alteradas, e qualquer coisa que eu fosse rebater, que eu fosse falar ali, ia dar ruim. Então eu simplesmente me calei e ouvi o Espírito Santo. E ali eu vi o Satanás só jogando a isca para ver se eu caio. Então vigia naquilo que você tem falado. Salmo de número 50, verso 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. É isso que os ímpios fazem. É isso que aquelas pessoas que não estão vivendo no sobrenatural, é isso que as pessoas que não entendem que existe uma guerra espiritual travada pela alma dela, pela alma de todas as pessoas. É isso que elas não entendem. Elas acham que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, vou fazer o que eu quero, vou fazer só o que eu gosto, vou fazer só o que me dá prazer. Não entende que o que está em jogo. E para você viver e andar no sobrenatural, você precisa ter essa visão espiritual. Você precisa entender que a sua vida não é só oba-oba. Você precisa entender que a sua vida não é só vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não, meu irmão. Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço de oração. Você tem que pagar um preço de leitura da palavra. Você tem que pagar um preço da presença do Senhor. Porque o nosso corpo físico não quer. O nosso corpo físico só quer sombra e água fresca. O nosso corpo físico só quer prazer, mais nada. Nosso corpo físico quer ficar alienado, quer ficar entretido na Netflix, entretido no videogame, entretido no futebol, entretido nas brincadeiras, entretido na novela, entretido na fofoca com o vizinho, entretido soltando pipa, né?
É só o que a nossa carne quer. E eu sei do que eu estou falando, porque durante muito tempo eu fui esse, irmãos. Durante muito tempo eu fui essa pessoa que fez tudo, menos buscar a Deus. E eu estou falando isso depois de convertido, depois de anos na casa do Senhor. Não estou falando de quando eu estava no mundo, não. Estou falando de quando eu estava na igreja. Por quê? Porque a nossa carne, ela não quer buscar a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. A carne milita contra o Espírito. E para nós vivermos no sobrenatural, nós temos que encher o nosso coração de Deus, para que nós venhamos falar das coisas de Deus, para que nós venhamos profetizar o sobrenatural, para que nós venhamos declarar o sobrenatural, e isso venha acontecer. Nós não podemos ser igual o ímpio. Tiago 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E só existe um juiz, que é Deus, irmãos. Então não me interessa o que o meu irmão está fazendo ou deixando de fazer. Quem sou eu para julgar ele? Quem sou eu para apontar o dedo na cara dele e falar, seu pecador? Eu também sou. E se não for a misericórdia de Deus, irmãos, todos nós seremos consumidos. É claro que a palavra do Senhor diz para mim e para você, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É a palavra de Deus para mim e para você. Mas a palavra também fala para mim e para você não julgar o nosso irmão, não falar mal do meu irmão. Como que eu vou viver no sobrenatural? Veja, meu irmão, eu estou pregando para crente, estou pregando para quem está dentro da igreja. Como que eu vou viver no sobrenatural? Como que eu vou viver no milagre? Se o meu irmão está do meu lado, está na minha igreja, o meu irmão faz parte do mesmo corpo que eu, e eu estou falando mal dele. Como? Me explica. Não tem como, irmãos. Então eu tenho que aprender a ter fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Eu preciso dominar a minha língua. Eu preciso usar a minha boca para liberar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras construtivas, palavras que vão edificar o meu irmão e não destruir ele. E não tem problema, irmão, se você não quer fazer um elogio, se você não quer validar o seu irmão, não tem problema, ora por ele. Você viu o seu irmão no bar bebendo? Ora por ele, meu irmão. Você viu o seu irmão lá fumando, cheirando? Ora por ele. É só o que você pode fazer para mudar ele, para mudar ela. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, mas eu sei quem tem. Então o que eu vou fazer? Vou falar com quem tem. Muitas das vezes nós queremos mudar o nosso cônjuge, ou é só eu que quero? Quem é casado aqui? Levanta a mão quem é casado. Muitas das vezes nós temos vontade de mudar o nosso cônjuge, sim ou não? Aí eu te pergunto, você consegue? Mas você sabe quem consegue, não sabe? Então o que você tem que fazer? Orar. Falar com quem consegue. Falar com quem consegue. Para você que é casado, tá vindo coisa boa aí também, tá? Tem projeto para os casados vindo aí também. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpe.
Eu cresci na rua, irmãos, então eu cresci falando palavrão. E quando eu me converti, eu reaprendi a conversar com as pessoas. Eu aprendi um novo vocabulário. E de vez em quando, lá no início, escapavam alguns palavrões. Mas conforme o tempo foi passando, Deus foi me moldando, me mudando. E hoje eu posso dizer que eu não falo mais palavrão. Mas isso é uma transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Só Ele. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Edificação, crescimento. Quer viver no sobrenatural, meu irmão? Eu tenho certeza que Deus está preparando o terreno para muito milagre que nós vamos colher logo logo. Logo logo, tá logo ali. Os milagres que nós estamos clamando, que nós estamos orando, tá logo ali. Deus está nos preparando, Deus está preparando o terreno para que nós não venhamos perder as bênçãos por causa da nossa língua. Mas tenha certeza absoluta, meu irmão, que você vai ver pessoas vivendo palavras, vivendo coisas que você liberou sobre a vida dela. Você vai ver pessoas do seu ciclo de amizade sendo edificadas, crescendo, amadurecendo. E você vai ver orações que você fez a Deus por aquela vida. Você vai ver palavras que você liberou sobre aquela vida acontecendo naquelas vidas. Você vai ver, meu irmão, em nome de Jesus. Tem um estudo que diz para nós que 90% das angústias vem pelas suas palavras, pelo que você fala. Então, se você está se sentindo angustiado, veja o que você tem falado. Angústia, sabe aquela dor lá no coração, aquele aperto, aquela que você não sabe de onde vem, que você não sabe qual é a causa raiz, aquela amargura, aquela tristeza, aquela vontade de ficar deitado, de não levantar, sabe? Vem muito daquilo que você está falando, daquilo que você está declarando com os teus lábios. E aí eu te pergunto, tem como viver no sobrenatural? Liberando palavras de angústia, palavras de morte? Como que eu vou viver no sobrenatural? Hoje eu tinha uma situação, eu apresentei uma situação a Deus, e o meu corpo, o meu eu, ele vinha para mim e falava, não, Deus não vai fazer, não, Deus não vai fazer. E o meu espírito vinha e falava, Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez. E a minha alma, ela ficava aqui, ó, recebendo incentivo de um lado e atrapalho do outro, incentivo de um lado e atrapalho do outro. E quando o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele ministrou aqui no meu coração, no meio do louvor, ele veio e ele decretou a vitória na minha vida, eu senti uma paz, eu senti um alívio, eu senti uma certeza de que ainda que eu não esteja vendo com os meus olhos carnais, Deus já fez. E eu tomei posse do meu milagre. E aquela angústia que a minha carne estava jogando para a minha alma, para o meu coração, ela saiu, ela simplesmente foi embora, porque eu declarei com os meus lábios, Deus já fez um milagre na minha vida. Deus já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez. Qual é a certeza que você tem que Ele já fez, pastor? Entenda uma coisa, meu irmão, Deus entregou o que Ele tinha de melhor por nós. Deus entregou o que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha de melhor, Deus entregou, Deus nos deu. Que era o seu Filho amado. Você acha que Ele não vai nos dar as coisas que nós precisamos diariamente? O Senhor, Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir.
Deus sabe que você precisa de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é a palavra de Deus que me dá essa certeza, que me dá essa garantia de que Ele vai fazer, Ele já fez. E só me resta agora agradecer. Agradecer. E é o que eu tenho feito, irmãos. Agradecer. E eu creio que muito em breve, milagres e mais milagres vão se materializar, porque Deus está preparando o terreno para nós vivermos no sobrenatural. Não é um milagre que Deus quer fazer, Deus quer nos levar a ter uma vida de milagre. Então, se você está angustiado aí, se você veio para cá com essa angústia no coração, meu irmão, comece a observar o que você tem falado e muda. Basta, chega de palavra de morte, chega de palavra de derrota, chega, começa a liberar palavras de vitória, palavras de vida. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho uma boa vida, eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor, eu sou filho amado, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Começa a declarar palavras da Bíblia, palavras de Deus sobre a tua vida. Literalmente, meu irmão, se olha no espelho e fala: eu sou lindo, eu sou linda, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Foi Deus quem me criou. Não importa o que o homem, o que a mulher diga, não importa o que o meu amiguinho da escola diga, não importa o que Beltrano diga, não importa o que meu pai, o que a minha mãe diga, importa o que Deus diz a meu respeito. E Deus está dizendo para mim: ó, eu te criei, eu te formei lá no ventre da tua mãe. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e de vos dar um futuro. Então, meu irmão, entre o que o homem diz e o que Deus diz, fica com o que Deus diz. As nossas emoções, elas são passageiras, mas aquilo que nós falamos são permanentes. As palavras que liberamos são para sempre. Não tem como, você falou algo, não tem como retirar aquilo que você falou. Não tem como voltar atrás naquela palavra. Agora, as emoções, elas passam. Então, cuidado, meu irmão, com o que você tem falado, principalmente quando você está sob pressão, principalmente quando você está nervoso, quando você está com raiva, quando você está irado. E não é pecado ficar nervoso não, viu? Não é pecado irar. Pecado é expressar a sua ira de forma errada. Isso é o pecado. Hoje pela manhã eu estava irado comigo mesmo, pela barbeiragem que eu fiz. Fiquei irado pela forma com que aquele homem estava falando comigo, não tinha necessidade, mas eu não deixei a minha ira me controlar. Naquele momento eu medi muito as minhas palavras, irmão. Medi muito, como eu medi, meu Deus. Depois eu olhei para mim e falei: nossa, Deus está fazendo a obra mesmo. Deus está fazendo a grande obra mesmo. Na hora da pressão, irmãos, é ali que nós revelamos quem está no controle da nossa vida. Então, meu irmão, muito cuidado com aquilo que você tem falado, principalmente na hora da pressão, na hora que os problemas acontecem, na hora que os imprevistos acontecem, na hora que pessoas vêm falar para você coisas que você não queria ouvir, e ninguém gosta de ouvir algumas verdades, muitas delas desnecessárias, algumas necessárias. Mas ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser apontado, ninguém gosta disso. Nenhum ser humano gosta. Nenhum ser humano. Eu nunca vi alguém que comete um erro e gosta de que o seu erro seja mostrado, seja apontado, seja usado como exemplo. Então tome muito cuidado com o que você fala nesses momentos. Salmo 39:1, olha o que diz: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Faça isso.
Cumpra, viva essa palavra, viva essa palavra, simples assim, e você vai ver o milagre, você vai estar preparado, você vai estar com o terreno preparado para viver no sobrenatural. Meça aquilo que você fala, principalmente na presença do ímpio. Provérbios capítulo 12, verso 18. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A língua do sábio é saúde. Você tem com as tuas palavras, o que Deus está dizendo para mim, para você, é que com as tuas palavras você pode levar cura para pessoas. Cura. Quais são as doenças que mais têm afetado a humanidade hoje? São doenças psicossomáticas. Como assim, pastor? Doenças que começam aqui, ó, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, e depois elas se materializam no nosso corpo físico. Estresse, ansiedade, depressão, tem dor no estômago, tem N outras, mas essas são as mais conhecidas. E com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho, com uma palavra que vai edificar essa vida, de repente você vai curar essa vida, porque a sua palavra tem esse poder, a sua língua tem esse poder. Você acha que isso é viver no sobrenatural? Liberar uma pessoa da depressão, liberar uma pessoa do estresse, da ansiedade, ver Deus curando, porque você liberou uma palavra de saúde para essa vida. Você acha que isso é viver no sobrenatural, meu irmão? Eu não sei você, mas eu quero viver nesse sobrenatural. E eu creio no nome de Jesus que Deus está preparando o terreno e nós vamos viver esse sobrenatural, onde nós vamos liberar a palavra e Deus vai curar. Nós vamos liberar palavras de amor e Deus vai curar de enfermidades. Eu creio que isso vai ser algo natural. O sobrenatural vai ser algo comum no nosso meio, no meio da igreja do Senhor. Eu creio. Provérbios capítulo 15, verso de número 1. Aleluia. Deixa eu correr, senão não dá tempo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, ela desvia o furor. Quando aquele homem veio gritando para cima de mim, agora estou entendendo o porquê do testemunho. Quando aquele homem veio gritando comigo, falando bravo, eu podia muito bem ter falado no mesmo tom que ele. Podia ter muito bem ter sido, aos olhos do mundo, mais homem do que ele, mais macho do que ele, falado mais grosso do que ele, ter falado mais alto do que ele, feito ele ficar um gatinho perto de mim. Eu poderia muito bem, mas eu simplesmente falei para ele: não, o senhor está enxergando nesse tom, não. Eu falei desse jeitinho: não, meu irmão, o senhor tem toda a razão, eu errei, estou aqui para consertar o meu erro, ou amenizar pelo menos. O senhor tem toda a razão, o senhor está certo. Aí na hora ele respirou, ele queria gritar de novo, queria falar mais alto de novo, mas como eu falei baixo, ele falou no mesmo tom, não subiu pelo menos, mas continuou sendo um grosso, um arrogante. E olha que para mim falar que alguém está sendo grosso e arrogante, mas a palavra branda ali, ó, calma. Quando nós estávamos perto ali descarregando, que ele veio, ele continuou gritando, eu continuei falando: não, meu senhor, não é assim que você vai resolver as coisas. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar num consenso aqui. O senhor não precisa querer quebrar o meu carro. Ele me chamando para porrada, gritando ali, fazendo o maior escarcéu. Mas todos que estavam ali viram que eu estava, e isso ajudou muito mais a mim do que a ele. Porque se eu entro na pilha e começo a gritar, o que vai acontecer? A minha adrenalina vai subir, o meu cortisol vai subir, e aí, meu irmão, aí não tem como segurar. Aí o leão da carne já toma conta. Então a palavra branda, ó, ela calma. Responda calma. Responda num tom normal. Não grite. Não grite. Quando as pessoas gritam, elas perdem totalmente a razão. Ele estava com toda a razão do mundo em me xingar, em falar:
mesmo que eu achasse errado, mas a hora que ele relou a mão no meu carro para quebrar, ele perdeu toda a razão dele. E ali o que eu fiz? Chama a polícia para mim, por favor. Eu não vou discutir com o senhor, não vou brigar com o senhor. Chama a polícia. E aí pronto, resolve tudo. Dentro de casa, quando a pastora Adilé veio, trouxe muitas situações ali que a gente precisava entrar no consenso. E naquele momento eu não estava pronto para ter aquela conversa. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda aí. E o Espírito Santo veio. E eu respondi, falei, com maior calma, irmãos. Peguei, fiz o que eu tinha que fazer, sentei, conversei com ela, expliquei para ela. E a gente chegou no consenso e resolvemos tudo. Sem gritar, na palavra branda. Romanos, capítulo 14, verso 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Toda língua confessará a Deus. Confesse o Senhor, meu irmão. Eu mandei É engraçado que eu mandei uma mensagem com esse tema esses dias. E eu falei, para que eu vou esperar o dia do Senhor chegar? Eu já vou começar a confessar, eu já vou começar a adorar Ele agora. Foi o louvor de hoje. Quando aquele dia chegar, meu irmão, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas enquanto esse dia ainda não chegar, eu vou adorar agora. Eu vou confessar Ele agora. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou confessar a Deus, eu vou declarar a Deus, eu vou profetizar o reino de Deus, eu vou espelhar Deus, eu vou espalhar o reino de Deus e como consequência eu vou viver no sobrenatural. Eu vou viver no sobrenatural. Por quê? Porque é isso que a minha língua tem confessado. Para nós encerrarmos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Aleluia. Grava esse versículo aí na tua Bíblia, risca ele, sublinha ele. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para comigo, para com você. Em tudo dai graças. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado pelas lutas que eu passei hoje, obrigado pelos desafios que eu encontrei, obrigado, Senhor, pela perda que eu tive, obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor já fez, ainda que ele não tenha se materializado, obrigado, Senhor. Eu te agradeço, só te agradeço. Pastor, mas Deus não fez nenhum milagre sobrenatural para me agradecer. Ele já fez sim, meu irmão. O simples fato de você estar vivo já é um milagre sobrenatural. O simples fato de você ter acordado com saúde que você está aqui agora já é algo sobrenatural. Já é motivo de você agradecer. O simples fato de você ter tido uma noite de sono, um sono reparador, meu irmão, já é motivo de você acordar dando glória a Deus. Já é motivo de você acordar, Jesus, obrigado, Senhor, porque eu descansei. Ainda que você queira dormir mais um pouquinho, irmãos, agradeça pela noite de sono que você teve. Agradeça pela oportunidade de ter um novo dia à sua frente. O simples fato de você estar aqui na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, meu irmão, é motivo de você glorificar de pé. Porque significa que Deus tem cuidado de você, Deus tem te chamado para ter uma intimidade com Ele, Deus tem te convidado a viver no sobrenatural. Aleluia. Então seja grato, meu irmão, por tudo isso. Se coloca de pé, meu irmão, vamos orar. Use a sua língua para dar vida para os outros e para você. As tuas palavras potencializam relacionamentos, elas mudam situações, elas mudam ambientes. A tua palavra pode abençoar uma vida, a tua palavra pode dar vida, pode levar cura. A tua palavra, aquilo que você tem declarado com os teus lábios, é o que vai te sustentar no sobrenatural. É um dos pilares que vai te sustentar no sobrenatural.
Eu quero e eu vou viver no sobrenatural. E você que quer viver no sobrenatural, a partir de hoje, comece a vigiar a sua língua. Mais do que isso, comece a aplicar o teu coração, a tua alma em buscar Deus, em se encher de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você já entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, deixa Ele controlar a sua vida. Se você já abriu a porta do teu coração para Jesus entrar e fazer morada, deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te lapidar, te moldar, te transformar. Isso é o avivamento. O avivamento, meu irmão, é ser transformado pelo Espírito Santo. Quando Deus encontra um coração disponível a ser moldado por Ele, Deus tem prazer em visitar essa pessoa, em se revelar a essa pessoa, em trazer essa pessoa para perto, em derramar o seu Espírito sobre essa pessoa. Meu irmão, o que Deus quer fazer na tua vida vai muito além daquilo que você pode entender, daquilo que você pode imaginar. Como nós lemos aqui na abertura desse livro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Vai muito além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. E é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida, muito mais daquilo que a gente pediu ou daquilo que a gente pensou. Mas para isso você precisa usar aquilo que Deus te deu de forma a liberar a vida, de forma a profetizar o teu milagre, de forma a viver o teu milagre com as tuas palavras.